Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Que você possa ter um excelente dia, que a graça de Deus possa te alcançar nesta manhã. Bom dia, aguarde, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando para que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar e te curar de toda a enfermidade. Estaremos orando a Deus para que Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, possa te curar de toda enfermidade, te libertar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma oração especial. Daqui a pouquinho estarei orando para que Deus possa te abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Amém? Mas para isso é preciso você ter fé. É preciso você acreditar. É preciso você crer. Porque acreditar, todos acreditam, né? Mas você precisa crer. Eu já disse em um dos vídeos que eu gravei sobre a diferença entre acreditar e crer. Então muitas pessoas acreditam, mas você precisa crer. Crer que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode curar, que Deus Ele pode te curar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Não é um pensamento positivo, não é uma simpatia, não é uma mandinga, não é uma coisa de patuar, não é nada disso. Você precisa ter fé, acreditar, crer que Deus Ele pode te curar no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ele pode te curar, Ele pode te libertar nessa manhã, Ele pode fazer algo poderoso na sua vida, mas você precisa crer, você precisa ter fé, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que realmente transforma, não uma fé morta, mas uma fé viva, porque a fé morta, todas as pessoas têm. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela tem fé em Deus, ela tem fé em Deus. Mas é uma fé que não traz nenhum resultado. Ou seja, é uma fé, como a própria palavra diz, é uma fé morta. Então você precisa ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que realmente venha trazer resultados na sua vida. É por isso que muitas pessoas hoje, uma pessoa perguntou, por que Deus cura umas pessoas e outras não? Por que umas pessoas são curadas e outras não? Por que as pessoas, mesmo muitas das vezes até mesmo cristãos, pessoas que são cristãos, pessoas que já estão há um bom tempo dentro da igreja, professando a sua fé em Cristo, mas assim, mesmo assim ainda não foram curados, não foram libertos, não foram transformados, né? E posso até ir mais longe. Muitas das vezes até mesmo não foram salvos, porque estar na igreja não quer dizer que está salvo. Estar salvo é crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então as pessoas, elas perguntam por que Deus cura umas pessoas e outras não. Em primeiro lugar, eu quero te responder. Vou te responder sinceramente. Em partes, eu não sei por que Deus cura umas pessoas e outras não. Em partes, eu não sei. Eu estou sendo sincero com você. Eu não sei por que às vezes Deus cura umas e outras não. E isso é um mistério que Deus tem. Isso é algo de Deus. E nós vamos só descobrir isso na glória. Existem pessoas que vão passar, talvez, que Deus tenha misericórdia, a vida inteira doente aqui na terra, mas essa doença gerou salvação eterna para ela lá nos céus. Porque ela creu. Ela acreditou, porque se Deus talvez, colocar entre aspas, se Deus talvez curasse aquela pessoa, talvez hoje, ela sendo curada, ela ia se desviar totalmente dos caminhos do Senhor. Então, primeiro, em partes eu não sei, é um mistério de Deus, amém? É um mistério de Deus. Mas existem outras situações que a segunda é a falta de fé. A falta de fé é impossível uma pessoa ser curada se ela não tiver fé. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 58, que Jesus ele estava em uma cidade, que ele não fez muitas curas, ele não fez muitos milagres ali porque faltava fé daquelas pessoas. Isso está registrado em Mateus capítulo 13, versículo 58. A falta de fé faz com que a cura, os milagres não venham sobre a nossa vida. Esse é o segundo ponto. A falta de fé. Eu quero te dar um exemplo do que é fé. Um exemplo bíblico do que é fé. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor
mandou lançar eles dentro da fornalha de fogo. Eles não estavam com medo. Eles não se dobraram diante daquela situação, diante daquela estátua que Nabucodonosor se levantou. Eles simplesmente disseram para o rei Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, pode aquecer até 100 vezes mais essa fornalha aí, mas nós não vamos dobrar os nossos joelhos, porque nós confiamos em Deus. Independente se Deus, olha o que é fé, independente se Deus nos livrar da fornalha ou não, mesmo ainda assim nós confiaremos em Deus. Isso é um exemplo de fé. Independente da situação que você esteja passando, você precisa confiar em Deus. Independente se a sua situação é boa ou ruim, se você está doente ou não, independente se Deus vai te curar ou não, independente se Deus vai fazer um milagre na sua vida ou não, você precisa continuar tendo fé em Deus. Isso é um exemplo de fé. Porque existem pessoas que porque talvez esteja doente, talvez esteja enfermo, perde a sua fé em Deus. E pergunta por que eu estou nessa situação, né? Por que eu estou assim? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Então, o primeiro passo para que você possa exercer a sua fé é parar de perguntar por que Deus deixou você nessa situação. É começar a virar o disco e começar a colocar toda essa ênfase em Deus me cura. Deus, eu confio em Ti. Deus, eu sei que Tu podes me curar, me cura. Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar para baixo, amém? Coloque a sua fé em ação. Comece a colocar a sua fé em ação e Deus vai te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Basta você crer. Então esse é um exemplo de fé que você precisa ter. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Independente da situação, independente se eles iam ser julgados na fornalha, se Deus livrasse eles ou não da fornalha, eles ainda assim continuariam confiando no Senhor. E o que aconteceu? Deus livrou eles no meio da fornalha. Deus livrou eles no meio da fornalha. Deus foi junto com eles no meio da fornalha e aconteceu aquele grande milagre. Nenhum fio do cabelo deles foram queimados. Amém? Então essa é a fé que você precisa ter. Terceiro, muitas pessoas não querem ser curadas. Muitas pessoas, elas se acostumaram com a doença. Tem pessoas que gostam de ficar doentes porque elas recebem carinho, recebem visitas. Tem pessoas que acostumaram com a doença. E tem pessoas que curtem, elas até acreditam que Deus pode curar elas, mas a visão de fé, a mente delas estão cauterizada, que elas acabaram acostumando com a doença. Tem pessoas que elas não querem ser curadas. E essa é uma verdade. Eu mesmo já orei por muitas pessoas e o Espírito Santo me mostrou que aquela pessoa ela não quer ser curada. Porque ela depende de estar doente, talvez para receber um benefício, talvez para fazer isso ou aquilo, ou porque gosta de ser paparicada, né? Então tem pessoas que infelizmente é assim, né? Tem pessoas que gostam de estar doente. Misericórdia, né, irmãos? Amarrado em nome de Jesus. 4, brechas. As brechas, muitas das vezes, brechas para o pecado, muitas das vezes faz com que as doenças, faz com que as enfermidades, faz com que tudo aquilo que é de ruim vem sobre as nossas vidas. Existem algumas exceções, mas uma boa parte das enfermidades é por causa do pecado, a falta de perdão, mágoas, ressentimentos, pessoas que não conseguem perdoar, às vezes até o pecado mesmo, né? O pecado mesmo consumado, vários tipos de pecados. Então, isso está registrado também em Mateus capítulo 9, versículo do 1 a 8, aquele paralítico, ele estava paralítico por causa dos pecados dele. Dos 4 amigos que levaram ele, abriu o telhado, né, e desceu ele ali. E quando ele desceu, Jesus viu a fé deles. E aquele homem, ele estava paralítico, doente, acamado por causa do pecado. Tanto que o Senhor Jesus Cristo falou assim para ele: olha, os seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Então, a brecha é um dos pecados para as enfermidades. Quinto, os vícios que prejudicam a saúde, cigarro, bebida, tantas outras coisas,
né? Pessoas que não cuidam da sua saúde acabam quando chega a idade, o corpo já não consegue mais repor as células, repor as energias, repor aquilo que precisa para que o corpo fique saudável. Então, a pessoa não cuidou da saúde, não cuidou, né, da sua vida. Então, quando chega a idade, a doença vem de uma vez sobre a vida daquela pessoa. Então, e muitas pessoas, por causa disso, né, acabam adquirindo doenças, porque não cuidou da sua saúde, não cuidou, né, da sua vida. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar desse corpo. Nós não podemos deixar de cuidar do nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, né? Fazer caminhada, bicicleta, né? Eu conheço muitos irmãos que fazem isso. Glória a Deus. Amém? Por isso, em nome de Jesus. Então, que Deus possa te abençoar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, e nós reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Amém? Eu quero que você receba a cura e a libertação nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, e que você possa ter fé, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Para que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter uma vida saudável, uma vida abençoada fisicamente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã eu quero apresentar os teus filhos. Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa curar, libertar, Senhor, de todo vício, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Que cai por terra, em nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, toda a doença, todas as dores, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já levou na cruz do Calvário. Eu profetizo, Senhor, e declaro sobre a vida dos teus filhos nessa manhã, que eles sejam curados e libertos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Se você crê, diga amém, diga eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus.